Olá, que a paz esteja com todos. Hoje a gente vai mergulhar fundo com o coração aberto em um dos textos mais poéticos e, olha, talvez um dos mais desconcertantes de toda a Bíblia, o capítulo 39 do livro de Jó. É uma passagem que realmente vira de cabeça para baixo as nossas expectativas sobre como Deus deveria responder ao sofrimento humano. E para a gente começar essa reflexão, vamos direto à pergunta que pulsa no centro de tudo isso. O que a natureza, em seu estado mais puro e selvagem, pode nos ensinar sobre o que é sabedoria de verdade? E, veja bem, isso não é só uma pergunta bonita, não. É a chave para a gente conseguir decifrar a mensagem poderosa que está guardada nesse capítulo. Vamos lembrar rapidinho do contexto. A gente encontra Jó no limite. Ele já perdeu absolutamente tudo: família, saúde, bens. E no auge da sua angústia, ele faz o que qualquer um de nós faria. Ele pede respostas. Ele clama por justiça, por uma explicação, por um porquê para tanta dor. E é exatamente aqui que a história tem uma virada genial. Porque, em vez de Deus entregar um sermão sobre o mal ou dar uma resposta direta, a resposta dele bem, é um safari poético. É um tour guiado pela criação que, à primeira vista, parece até ignorar a dor de Jó. Essa é a grande questão, não é mesmo? Por que essa mudança de assunto tão drástica? Sair do drama humano e ir para o espetáculo da natureza indomável. A resposta, como a gente vai ver, está escondida no comportamento de cada uma dessas criaturas que Deus começa a descrever. Então, vamos lá. Vamos começar com a primeira grande lição. Ela vem dos animais que simplesmente não seguem as nossas regras. Eles vivem numa realidade que é totalmente separada da nossa. Pensemos, por exemplo, no jumento selvagem. Esse verso é a fotografia da alma dele. Ele não tem dono, não obedece a ordens, não faz parte do nosso sistema de produtividade. Ele é a própria liberdade, uma existência que nem pede licença para a gente para existir. E essa comparação que o texto faz é brilhante. A pergunta que Deus lança para Jó é: Jó, você conseguiria domesticar o boi selvagem? Colocar ele para puxar o seu arado? A resposta é óbvia. De jeito nenhum. A força dele é gigantesca, mas é uma força que a gente não pode controlar, não pode usar para os nossos fins. Ele existe por si mesmo, para si mesmo, numa lógica que não é a nossa. Agora, o avestruz é talvez o exemplo mais curioso de todos. Se a gente for usar os nossos critérios de sabedoria, ele é um desastre. O texto chega a dizer que Deus não lhe deu sabedoria. Ele é descuidado, negligente com os filhos, e, no entanto, quando ele corre, ele ri do cavalo e do seu cavalheiro. É um paradoxo vivo. Uma criatura que desafia a nossa ideia de inteligência, mas que tem um poder incrível, um dom que não precisa da nossa aprovação para ser espetacular. Vamos avançar um pouco. Agora o foco muda para a força bruta e para o instinto. Sabe, aquelas qualidades que não se aprendem na escola, mas que já nascem com a criatura, fazem parte da essência dela. E talvez não exista um símbolo maior desse poder que já nasce pronto do que o cavalo de guerra. A descrição que o texto faz dele é uma das passagens mais cheias de adrenalina de toda a literatura. Se preparem. Prestem atenção na escolha das palavras. O cavalo não apenas enfrenta o perigo, ele ri do medo. A coragem dele não é uma decisão pensada, um dever que ele aprendeu. É a própria natureza dele pulsando, uma força que vem de dentro para fora. Tem uma energia aqui que é pura, que não dá para controlar. Ele não fica esperando a ordem, passivo, não. Ele anseia pela batalha. É uma força que nenhum ser humano ensinou. Ela simplesmente existe. E para fechar, ele tem uma conexão quase mística com a batalha. A pergunta que fica no ar para Jó é devastadora. Foi você que deu essa força toda para o cavalo? E o silêncio que responde essa pergunta ecoa. Claro que não. E então, o poema nos leva lá para cima, para os céus. O falcão voa para o sul não porque foi treinado, mas por um entendimento que não é nosso. A águia faz seu ninho em lugares que a gente nem alcança e caça com uma visão sobre-humana. E tudo isso sem nenhuma aula, sem nenhum manual. É um sistema perfeito que funciona sozinho e é completamente indiferente à nossa presença. E aqui, minha gente, a gente chega no coração da mensagem. O capítulo inteiro constrói esse contraste. De um lado está a nossa sabedoria, a sabedoria humana, que sempre quer entender para poder controlar, para poder usar.
e do outro a sabedoria divina, que comanda o universo, que é selvagem, livre e que muitas vezes para nós parece não fazer sentido nenhum. Deus não está passando uma prova de biologia para Jó. Ele está expandindo a mente de Jó, está alargando a perspectiva dele. Cada pergunta é um convite para a gente reconhecer que o universo não gira em torno da nossa lógica ou do nosso conceito de justiça. Tem muito, mas muito mais coisa acontecendo. E para martelar bem esse ponto, só nesse capítulo Deus faz umas 30 perguntas impossíveis de responder. 30 pequenos lembretes da imensidão que existe muito além dos limites do nosso conhecimento. Então, a resposta para o sofrimento de Jó não foi uma fórmula, mas sim um convite. Um convite à humildade. Um chamado para a gente parar de querer ter o controle de tudo e, em vez disso, se abrir para o espanto, para a admiração, diante de um mistério que é infinitamente maior do que nós. E isso nos deixa com uma reflexão final, que talvez seja a lição mais libertadora de Jó 39. Não é sobre se resignar, se sentir derrotado. É sobre ser livre. Quando a gente abre mão dessa necessidade de ter todas as respostas, o que será que a gente ganha em troca? Talvez a gente ganhe um pouco daquela liberdade selvagem e, quem sabe, daquela paz que vem de simplesmente confiar e admirar a obra do Criador.